Não confunda agressividade com ansiedade de clicar. Se você é novo no mercado, eu te convido a conhecer meu canal. Sou o Caio Lopes, analista de investimentos, e estou aqui para passar para você uma parte muito importante que fez também parte do meu início lá em 2007, 2008, quando eu comecei a fazer minhas primeiras operações e felizmente a experiência pôde me ensinar muito e quem sabe eu possa te ajudar também nesse início de jornada ou até se você já tem tempo de mercado, mas não conseguiu entender isso, também posso te ajudar. Tomara. Vamos lá. Existe um sentimento que a gente tem, principalmente quando começa a operar, de querer clicar o tempo inteiro, de querer colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Só que muitas vezes a gente confunde isso, que é a ansiedade de fazer as operações, com perfil agressivo. Fala, não, eu sou agressivo, eu enxerguei ali uma situação, eu já quero entrar na operação. Isso não tem nada a ver com a agressividade. A agressividade, ela sim existe e depende de um padrão técnico para acontecer. Por mais que uma entrada muitas vezes acaba sendo um perfil agressivo, uma entrada antecipada, ela tem um argumento técnico por trás, tá? Então eu vou mostrar também na tela aqui, mas antes disso, eu só vou trazer um pouco da parte da teoria, que é o seguinte, galera. Charles Dow, quando criou a teoria, né, ele nos ensinou que um padrão ele precisa ser formado e ser confirmado. Quem já é meu aluno, quem já fez mentoria, quem fez meus cursos, já me ouviu falar muito disso. Então, um padrão ele precisa ser formado e confirmado, tá? Recentemente, eu estava fazendo uma live com alguns alunos do curso de opções e aí a gente estava analisando o gráfico de CSN, né? E é algo muito comum, por exemplo, em pessoas que gostam de operar rompimento. Sim, existem estratégias operacionais, aliás, em cima de rompimentos, tá? Tem argumentos técnicos que precisam ser seguidos, mas aqui eu trago de volta a reflexão. Na maior parte das vezes, principalmente iniciantes, eles estão com ansiedade de entrar na operação e não sabendo usar o movimento técnico a favor. Então, na live, ó, eu desenhei aqui as possibilidades de CSN, já que o papel vinha nesse formato aqui de acumulação, caixote, lateralização, como quer que a gente chame, né? E aí eu desenhei o seguinte: ou ele rompe a resistência, anda a favor, volta para testar o ponto como suporte. Aí aqui sim, numa nova formação de fundo, eu penso nessa entrada, tá? Ou volta aqui para baixo para formar um fundo no suporte, e aí eu penso numa entrada. Por quê? Porque quando você opera rompimento, muitas vezes no rompimento, ó, o papel acabou vindo formar o fundo aqui embaixo e tal, e depois ele foi lá e rompeu a região, ó, aqui. Eu tenho certeza que várias pessoas entraram comprando simplesmente por causa desse rompimento, sendo que a condição técnica ideal aconteceu aqui. E é aí que eu chamo a atenção do que é agressividade e do que é ansiedade. Aqui era uma operação agressiva, porque num movimento lateral é difícil, principalmente para iniciante. Mas, se você enxerga que o ativo está trabalhando de forma lateral e ele pode sim, quem sabe, né? Voltar para testar a região de resistência nessa possível compra aqui, a entrada agressiva, entre aspas, ela acontece aqui embaixo, nesse fundo. Só que se você entra aqui em cima, primeiro, teu stop, você vai difícil posicionar um stop técnico numa situação dessa, mas vamos supor, você coloca nesse último fundo 9,3% de stop. E aí, ó, o que, que o papel fez? Ele andou só 4, metade do caminho, e aí voltou a cair tudo aqui, voltando para aquele fundo anterior. Então, isso é uma entrada que muitas vezes a gente confunde como agressiva, sendo que, na verdade, o ideal é esperar a confirmação do padrão. É claro, estou mostrando um exemplo que deu errado, né, galera? Mas normalmente os rompimentos falham, e aí entra essa questão. E aí vou mostrar uma outra operação que, né, na verdade não foi uma operação, mas uma análise que a gente fez no início de 2023 aqui, que foi justamente, ó, o Ibov vinha de uma tendência de baixa, né? Então, deixa eu só melhorar a tela aqui. O Ibov vinha numa tendência de baixa, formando pivô de baixa, topos de fundos descendentes, até que ele forma um novo fundo mais alto do que o anterior. Aqui o que eu falo, entrada agressiva com argumento técnico. Por quê?
Isso aqui é uma formação de pivô de alta. Se vai acontecer, se o pivô vai ser confirmado ou não, eu não tenho como saber nesse momento. Mas eu tenho como medir uma operação e falar, tem uma relação de risco-retorno saudável para eu pensar nesse trade. E aí, né, tudo bem, a gente não opera o Ibov, mas a situação se assemelha em qualquer gráfico, tá, galera? Cripto, qualquer coisa que tenha gráfico se assemelha a isso. Se assemelha não, é exatamente assim. Você vai medir uma operação dessa e falar, beleza, eu vou entrar de forma agressiva, porque isso daqui é uma formação do que pode vir a se tornar um pivô de alta, do que pode vir a se tornar lá na frente uma alteração de tendência, virar uma tendência de alta, se confirmar o pivô, começar a formar topos e fundos ascendentes. E ó, foi exatamente o que aconteceu. Nesse começo de ano aqui, a gente teve opções dando mais de 2000%, tanto em Magalu quanto Banco do Brasil. Tivemos vários trades excelentes em janeiro aí, por causa desse padrão identificado, né, nessa ocasião. Então, isso sim a gente pode falar até que é uma entrada agressiva. Por quê? Porque você sabe que aquele padrão formado tem uma condição técnica para quem sabe reverter o movimento, poderia ser até um padrão de continuação, não importa, mas você tem uma relação de risco-retorno interessante para pensar nesse trade. E aí eu vou mostrar algo mais recente ainda, que foi, ó, ontem, né, a Petro deixou um candle bem pesado depois de abrir com um gap de alta, renovando máxima histórica, fechou bem pesado. E aí teve até um aluno da comunidade que a gente conversou um pouco e falamos, né? Ele até comentou, pô, acho que a Petro agora vai cair. Eu falei, eu também acho. Mas aí entra essa história, galera. Uma coisa é o que a gente acha, tá? E outra coisa é o que o mercado vai fazer. Então, o que eu comentei, principalmente hoje na live lá com o pessoal da comunidade? Eu não vou entrar numa operação simplesmente porque formou um candle feio, porque renovou o máximo histórico e voltou. De novo, eu não posso confundir ansiedade com agressividade. Você pode entrar numa operação vendido ou comprar uma put, que era o objetivo desse aluno da comunidade aí, e dar certo? Claro que pode, sempre pode. Você pode esperar o padrão, a confirmação, tudo que você quiser e pode dar errado também. Não é garantia de sucesso ou fracasso. Mas quando a gente consegue entender os padrões técnicos e falar o seguinte, eu vou, já que formou esse padrão, só que o que o papel fez nos 60 minutos ontem, ó? Fechou aqui na média de 21, por exemplo, ó, testando o último topinho aqui. Eventualmente, se formasse um fundo, tinha toda a condição de voltar a subir, já que essa era a tendência do papel, inclusive no 60. E aí que eu falo, vamos esperar a condição acontecer para aí sim desenhar, quem sabe, um padrão de inversão e a gente pensar numa operação agressiva, acreditando numa possível reversão do movimento. E o papel hoje abriu com uns 60 minutos com gap de alta, fechou o gap e aí foi embora, né? Ó, foi embora, mas tinha aqueles 32,15. Formou um topo basicamente na mesma altura do anterior nos 60 minutos. É aqui, galera, aqui que começa a se desenhar um padrão de reversão. Por quê? Você ainda não está habituado e tem todas essas aulas na minha comunidade também. Isso aqui é uma formação de padrão de reversão. Topo duplo, pivô de baixa, são padrões de reversão. Então, aqui, ó, você consegue uma condição técnica melhor para pensar nessa venda ou eventualmente entrar numa opção acreditando que o papel vai cair, do que querer antecipar muito o movimento, porque a gente está enxergando um candle, uma situação aí que desperta na gente aquela vontade de clicar. Então, eu esperei esse padrão acontecer, quando confirmou, e aí eu fiquei de olho um pouquinho, porque confirmou o topo, e aí eu vi que o mercado estava ainda um pouquinho reagindo, o nosso mercado, aí voltou a subir, formou um novo topo, quando confirmou, aí eu mandei uma recomendação pro pessoal da comunidade, para aí sim a gente entrar numa operação por causa disso. E volto a repetir, pode dar errado com toda essa cautela que eu tive de esperar um padrão formar e tal. Não importa, galera. Para quem sabe gerenciar o risco, que é o que a gente faz muito bem na comunidade, não importa. Só que o que eu quero trazer aqui para você no vídeo de hoje é: não confunda a agressividade com ansiedade de querer entrar nas operações. Beleza? Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha te ajudado e espero que você consiga refletir sobre isso, porque é muito importante e muito decisivo nos seus resultados aí ao longo dessa jornada de operações, beleza? Tamo junto.
Comenta aqui o que que você achou, o que que você quer ver mais que eu fale aí. Eu gravo o vídeo para explicar para vocês. Tamo junto, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!